Ai, dor de cabeça. Como é chato dor de cabeça, né? Dor de cabeça, assim como a dor nas costas, é um dos maiores motivos de ida ao pronto-socorro em todo o mundo. E claro, no Brasil não é diferente. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é o neurocirurgião Dr. Daniel Gil, que volta a conversar conosco. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Obrigada por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde. Olha, vamos aos mitos sobre esse assunto, mas eu fico impressionada com essa informação de que dor de cabeça e dor nas costas levam as pessoas ao pronto-socorro, doutor? Estão entre as 5 ou 6 maiores causas de procura a pronto-socorro. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Tá. É muito prevalente na população. E homens, mulheres, todas as idades? Independente de sexo, né? Alguns tipos de dor de cabeça são um pouquinho mais comuns nas mulheres, Sei. né? Como as enxaquecas, as famosas enxaquecas. Mas, indistintamente, acaba atingindo os dois sexos. Tá bom. Bom, então é o seguinte, toda dor de cabeça é preocupante. Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. É um mito, porque a maioria absoluta das dores de cabeça são dores de cabeça que nós chamamos de primárias, né? Que seriam as enxaquecas, dores de cabeça tensionais, né? Por conta de contratura muscular. Quem nunca trabalhou muito, teve uma semana muito estressante, com alguns eventos desagradáveis, chega à noite em casa, não consegue dormir. Cabeça explode. Aquela dor que pega mais a região da nuca, em aperto. Então essas é um outro tipo de dor de cabeça. Essas dores de cabeça, a pessoa sentir isso ocasionalmente, né? Normal, correto? Então, todos nós temos. Eu tenho dor de cabeça também. Sim, quem não? E o que é preocupante é quando começa a pessoa a ser despertada no meio da noite com uma dor de cabeça súbita que ela nunca teve antes. Quando elas têm dor de cabeça num padrão de 1 ou 2 vezes por mês e começa a ter dor de cabeça todos os dias. Entendi. Quando começa a ter outros sinais e ou sintomas associados, como enjoo, vômito, começar a ter alteração visual, aí são coisas que realmente chamam a atenção, o paciente deve procurar um serviço de emergência, né? Um pronto-socorro. Perfeito. Eu até pus uma imagem interessante para mostrar que o cérebro em si, o cérebro ele não tem dor. Se você tocar o cérebro da pessoa com ela acordada numa cirurgia, que às vezes é feita a cirurgia e você acorda o paciente no meio da cirurgia, não sente absolutamente nada. Interessante. O que dói é aquela membraninha ali, olha, que chama-se dura mater, que está esticada. Ela foi incisionada e evertida e você está vendo ela ali. Aquilo tem terminação nervosa e ali dói, tá? Mas para concluir esse mito, é um mito, né? A maior parte das dores de cabeça não causam nenhum problema a mais para o paciente. Além do desconforto da dor. Além do desconforto da dor, que é muito limitante. Então, todo mundo que tiver mais de 2 crises de enxaqueca por mês tem que ir num neurologista clínico para tratar isso. Porque tem tratamento e tem controle. Perfeito. Né? Vamos ao próximo. É mito ou verdade, doutor Daniel Gil, que dor de cabeça pode ser indicativo de que eu vou ter um AVC? Isso é mito. Ainda bem. Muitos pacientes, eles procuram a gente preocupados, sentam, nossa, doutor, estou com dor de cabeça, eu vou ter um AVC. Não tem absolutamente nada a ver, tá? Não existe nenhum fator preditivo positivo que a gente diz, ou seja, que o paciente tem dor de cabeça e o paciente que tem mais dor de cabeça é o paciente que vai ter AVC. Tá. São absolutamente dissociáveis essas informações, né? Agora, o paciente que teve um AVC, um dos sintomas pode ser a dor de cabeça. Entendi. Por isso que tem aquela primeira imagem que a gente vê, aquele sanguinho ali, é um AVC hemorrágico, né? É um tipo de... Quando as pessoas falam popularmente derrame. É que derrame parece que algo derramou. Exato. O sangue saiu do vaso e fez aquele coágulo. Isso é o AVC hemorrágico, mas isso aí é só 15% dos casos. 85% das vezes é um AVC isquêmico, falta sangue. Mas também enche o cérebro. O que é importante saber aqui é que os dois podem dar dor de cabeça, né? Mas a dor de cabeça não é um indicativo de que você vai ter um AVC. Então isso é um mito. Perfeito. Doutor Daniel Gil, é mito ou verdade que cefaleia pode ser decorrente de problemas da coluna? Isso é verdade. Que coisa. E é extremamente frequente.
principalmente, e assim, quase na absoluta maioria das vezes, de problemas da coluna cervical. Então, quando a gente olha... Sim, né? A pessoa que fica assim. Também, porque tem uma síndrome, inclusive, né, nos dias atuais, do uso do celular. E já existem startups desenvolvendo aplicativos em que, quando o celular é colocado aqui, ele desliga a tela nos Estados Unidos. É mesmo? Ele só funciona se você leva na altura dos olhos, já para prevenir essa cefaleia atencional e problemas na coluna cervical, porque olha como é interligado. Você tem toda a coluna cervical, ela se insere na base do crânio e tem toda essa musculatura aqui, olha, Regina. Essa musculatura, quando ela fica tensa, o paciente acaba tendo muita dor. Mas, assim, se ele tiver uma hérnia de disco ele também pode ter dor de cabeça, como um dos sintomas de uma hérnia de disco cervical, que é uma patologia, na maior parte das vezes tratada, como da outra vez que eu vim aqui nós conversamos sobre a lombar, com fisioterapia, com acupuntura, RPG, educação postural, né? Cuidar da saúde de uma maneira geral. Só 5% dos casos que são casos que realmente vão precisar da gente, do neurocirurgião. Então, se o paciente tiver uma hernia de disco, ele também pode ter dor. Uma outra condição que é muito associada e que acho que muitos telespectadores vão se identificar é a tontura. O paciente que vira a cabeça, começa a ter tontura. Existe uma condição agora, sendo muito estudada fora do país, chama vertigem cervicogênica, né? Que seria a tontura, cérvico de coluna cervical e gênica de ser gerada por conta de um problema ou patologia do segmento da coluna cervical. Tá. Então ela gira o pescoço, ela começa a ter tontura, etc. E é um indicativo para procurar um neurocirurgião, que muitas vezes a hérnia de disco pode dar isso. O sintoma clássico não é esse, o sintoma clássico é dor no pescoço, dor no braço, formigamento, vai tentar abrir uma rosca, uma tampa de um vidro de azeitonas, etc. O paciente não consegue abrir por conta de perda de força. Então, existem inúmeras técnicas hoje que a gente pode usar para tratar essas hérnias de disco, né? Eu até coloquei, se puder voltar um pouquinho. Aí, pode. Volte. Esse. Aí. Por exemplo, aqui, você está vendo que são agulhinhas ali, olha. São agulhas que a gente coloca. Na imagem dali? Aqui também, ali, agora aqui que também, eu vi, perdão. Aqui na imagem da esquerda, você está vendo o paciente de frente. Tá, e aqui na imagem, você está vendo de lado. E o que você olha ali são agulhas que a gente posiciona justamente onde saem os nervos, que vão para a região das costas e dos braços. E a gente faz uma lesão térmica por radiofrequência e depois a gente faz a infiltração com corticoide, com anestésico. E isso tira a dor do paciente que tem dor no pescoço e não tem hérnia. Então, essa agulha é para inserir o medicamento, depois ela sai? Ela sai. Isso aí é feito, o paciente vai para o hospital, faz no mesmo dia, com uma sedação, sem anestesia, sem nada, e vai embora para casa no mesmo dia. Sem dor? A expectativa é que fique sem dor, mas assim, cada caso é um caso. Médico não garante resultado de nada, porque biologia é um fenômeno que não é matemático. Perfeito. Mas na maior parte dos casos se consegue um bom alívio da dor, duradouro, mas não existe essa garantia, 100%, isso não existe. Em medicina não existe, na vida não existe, né, Não existe. Depois, passe o próximo, por favor. Aqui, por exemplo, um paciente tinha 2 hérnias de disco, a gente fez a cirurgia e é uma cirurgia que a gente mantém toda a movimentação natural do pescoço. Tá. Então a gente faz a retirada do disco e é colocado um disco artificial lá. Dá para ver no mais forte, um branquinho mais forte. Exato, aquela parte branca, né? Olha, a gente que é leigo, eu acho o máximo. E o paciente ele recebe alta e ele tem todos os movimentos de flexão, extensão e movimento lateral do pescoço mantidos, normais. De que material que é feito? Isso é titânio. Tá. É igual pino. A parte de cima e de baixo é titânio e no meio você não está vendo, mas no meio tem Tô vendo uma pecinha. Ali é só a trava, você não está vendo a peça está no preto que você não enxerga. É em pique. É um tipo de um poliestireno que ele não aparece no raio-x. Que ele dá para a pessoa ter um movimento. Ele mantém os movimentos. Que legal. E a mesma cirurgia, próximo, que em alguns casos a gente não pode fazer essa, a gente faz essa daí. É colocado um dispositivo entre as vértebras e ele é travado com uma âncorazinha para cima, uma para baixo. E isso deixa o pescoço estável, você tira a hérnia e trata a hérnia assim.
Que máximo. Então são algumas coisas que podem ser feitas. Tem também procedimentos endoscópicos, tem muita coisa hoje em dia menos invasiva já. Perfeito. Bom, o Dr. Daniel Gil é médico, neurocirurgião, cérebro e coluna vertebral, coisa séria. O Instagram do Dr. Daniel Gil é dr.danielgil.neurocirurgia. Vou repetir, dr.danielgil.neurocirurgia. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer, boa tarde. Todo nosso é muito interessante, porque pra gente que é leigo, fica parecendo que é coisa do outro mundo, sabe? Mas é a rotina do médico. É, exatamente. Não é? Muito obrigada, até breve, você. viu? Tchau, tchau.